Muito bom dia para vocêzinho, para vocêzinha e primeiramente, acima de tudo, perdão pelo atraso. Ligeiro, mas ainda assim um atraso. A verdade é que eu me enrolei um pouquinho nessa segunda-feira. Hoje é dia de Fred Café e a véspera de uma terça-feira muito importante para a senhorita Melita. Nesta terça-feira, dia 9 de setembro, teremos o anúncio de uma novidade que me parece potencialmente muito interessante para você também. E para mim, evidentemente, né? Porque a novidade, além de ser extremamente, sei lá, me deixa muito positivamente ansioso, ela terá efeitos na nossa cobertura aqui do Fred Café. Então é uma novidade muito relevante, uma novidade muito importante. Eu não posso falar muito mais do que isso porque eu assinei um contrato dizendo que eu não podia falar nada para ninguém e eu não posso te contar ainda. Então fica de olho nas redes sociais da Melita, nas minhas também, porque nessa terça-feira sai o anúncio dessa novidade muito especial para Melita e potencialmente para a gente também. Não se esqueça do nosso cupom, né? O CAFRED, para você ter 10% de descontos em todo o site da Melita, com frete grátis em compras acima de R$ 250. A Melita é o café oficial do Fred Café e a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Antes que você me cobre, além de ter me cobrado do atraso, haverá sim um vídeo nesta semana sobre a saída do Daniel Levy, tá? Do Tottenham. Um vídeo 100% dedicado a esse assunto. Eu acho que ele sai inclusive na quinta-feira, tá? E antes disso, na quarta, teremos uma live de esquenta para o retorno da Premier League. Essa live que eu já gostei, peguei o gostinho da live e acho que já dá para replicar para a gente ter mais uma edição de um encontro ao vivo e enfim, acho que ficou bacana. Então tá marcado para quarta-feira às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Eu sei que é cedo, mas o que tem de errado no encontro matinal? Ali na hora do almoço, para você assistir o almoço e... Não vou completar. Quarta-feira, 11 da manhã, tá bom? Hoje, a minha ideia no Fred Café dessa semana é te ajudar a dar uma bisbilhotada um pouco geral nos atuais candidatos para a Copa do Mundo. Entender onde que a gente está no meio desse bolo. Estamos no pelotão da frente? A gente está mais ou menos no meio do caminho? Estamos tão distantes assim de almejar o nosso dever histórico, né? O nosso dever histórico é mirar no título, mas é importante a gente entender, primeiro, o quanto que isso é factível e, segundo, o quanto que, de fato, estamos tão distantes assim como muita gente pinta. E ao contrário do que o suspense da escola João Kleber manda, aqui a gente vai começar pelo topo da pirâmide, tá? Começaremos pelo filé mignon no prato do Fred Café e não aquela cebola crua que muitas vezes você ignora. A gente vai terminar com a cebola, a gente vai começar, e a cebola é a Inglaterra, eu já vou adiantar desde já. Hoje a gente pode começar então, acho que sem nenhum pudor e sem nenhum problema, reverenciando o que o futebol da seleção espanhola tem feito, cara. Assim, o futebol que essa seleção joga, não tem ninguém jogando nesse momento. Ninguém. Eu sei que acabaram de perder a Nations League para a seleção portuguesa. Eu sei que há outras seleções que podem entregar um futebol tão redondo quanto o da Espanha, mas acho que melhor do que o da Espanha é difícil, não é só por conta do lindo 6-0 contra a Turquia na Turquia. É por ter um time que desde a chegada do desconhecido Luis de la Fuente clicou, bicho. É um time com padrões táticos não só já assimilados, como também e talvez principalmente um sistema que prioriza o melhor que cada jogador pode oferecer. E talvez não por acaso, essa seleção espanhola ela conta com vários jogadores que vivem, se não o auge da própria carreira, um nível técnico muito bom, não só nos clubes, como às vezes principalmente na seleção. Eu estou falando de Cucurella, de Hausen, de Lenormand, Zubimendi, Dani Olmo, Fabian Ruiz, ainda tem Nico Williams que pode melhorar, o Pedri. Vários jogadores que eu não estou nem citando aqui e que não foram convocados para essa data FIFA pelo De La Fuente, mas é um time que, se ele não assusta tanto quanto a escalação ideal da França, a escalação ideal de Portugal, até da Argentina, quando você, para quem está acompanhando os times e a seleção espanhola, sabe que é um time que ele precisa meter medo em qualquer um.
Ele precisa meter medo em qualquer um e é um timaço de bola e conta com quem, para mim, na minha humilde opinião, é o único jovem atualmente que pode olhar para a genialidade como um patamar alcançável. E eu não falo isso com frequência, eu trato o gênio como algo muito, muito especial. Tento não banalizá-lo. É aquela história da nota 10, era do L'Equipe ou era da Gazeta da Itália? Não vou lembrar, mas um jornal tradicional da Europa que só deu nota 10, sei lá, uma ou duas vezes na história. Eu não sou tão rigoroso assim, mas acho que a genialidade precisa ser preservada. E eu sinceramente sinto que o Lamine Yamal pode atingir esse patamar. E é o único que eu acho que pode. O resto eu não considero que possa. E ter o Lamine Yamal ao lado de todo mundo jogando tão bem e jogando um futebol próprio, um futebol característico, um futebol alegre, encantador e eficiente, bicho. Hoje, se a Copa fosse amanhã, a Espanha chega na pole position, depois entra a Argentina, na minha ordem aqui, e por razões semelhantes, né, se o De La Fuente ele resgatou essa Espanha inaugurada recentemente na história do futebol, lá em 2008, 2009, 2010, o que o Scaloni fez com a Argentina é ainda mais profundo, é ainda mais mágico, é ainda mais bonito, né? Porque evidentemente bateu no título de Copa do Mundo. É uma seleção que começa a se despedir do Messi, que não colocou como certa a presença dele na Copa do Mundo. Eu duvido que ele não vá, mas começam a se despedir do Messi. As cenas foram lindas no jogo, o último jogo do Messi na Argentina com a seleção da Argentina. Essa despedida ela também vem com mensagens de boas-vindas para Thiago Almada, para Mastantuono e aí outros que já estão ali fazendo muita coisa há muito tempo, como McAllister, Julian Álvares. Cara, assim, a seleção da Argentina, o Nico Paz é outro que parece que pode ser uma bomba. Então, é uma seleção que joga como a América do Sul e o Scaloni resgata isso e sei lá, cara, assim, a Argentina me parece muito pronta, ainda que possa estar potencialmente de barriga cheia por ter entregado tudo o que precisava entregar e viver com o Messi, ainda pode clicar porque não desclicou nesse meio tempo e há vida para além do Messi. Ainda que a grande força ainda seja o Messi, falando em gênio. Mas a maior demonstração e a mais bonita que eu acho nessa relação foi ter transformado o Messi catalão em um Messi verdadeiramente argentino, né? E ele falou um pouco sobre isso nessa despedida dele em solo argentino com a camisa argentina. E aí é um time que cerca esse cara de jogadores que jogam bola como nós, por exemplo, não jogamos há muito tempo. E aí vem Portugal, tá? 5-0 na Armênia, Cristiano se aproximando dos 1000, atual campeão da Nations justamente contra a Espanha. Então por que não está à frente da Argentina ou ali à frente da Espanha? Porque ainda que eu seja muito fã dessa seleção e dessa geração portuguesa, além do Cristiano, né, que já é de uma geração que está se despedindo, Bruno Fernandes, Bernardo, Vitinha, João Neves, Rubem Dias, Nuno Mendes, Pedro Neto, João Palhinha, Diogo Costa, Rafael Leão, João Félix e outros, eu ainda não consigo achar no Roberto Martínez o cara certo para fazer tudo isso clicar da maneira que eu acho que possa clicar. Ainda que, talvez, quem sabe, o título da Nations League tenha vindo como o que faltava para esse time engrenar, para esse time entender que ele é sim competitivo e que ele pode concretizar essa teoria potencialmente mágica, porque eu espero mágica da seleção portuguesa há bastante tempo, desde o Fernando Santos, que ficou tempo demais, que lhe foi dado muito tempo à frente de tanto jogador bom. É muito jogador bom que Portugal tem, mas eu ainda não consigo ver isso em campo. É uma questão que pode mudar sim, né? Assim, tem pouco tempo para a Copa, mas ainda é muito tempo para a gente determinar qualquer coisa aqui. Mas se é para fazer uma análise do termômetro do momento, eu ainda não vi desse Portugal, ainda que campeão da Nations, o que eu já vi da Argentina e o que eu já vi da Espanha. Por isso eu coloco Portugal nessa terceira colocação da ordem de atuais candidatos, à frente da França,
que não está um pouco mais acima por motivos diferentes, né? A França é a maior concentração de talento por metro quadrado que eu consigo perceber, assim, é impressionante. É mais que Portugal, ainda mais que Portugal, mais que a Argentina, mais do que o Brasil, mais do que a Espanha. Mbappé, Désiré Doué, Griezmann, Dembélé, Olise, Ekitike, Marcos Thuram, Saliba, Konaté, Koundé, Tchouaméni, Cherki, Camavinga e muitos outros, bicho. É impressionante o talento que a França tem à disposição. É uma bomba, são 2 finais de Copa seguida e sem uma desidratação da rodagem desse elenco. O que desidratou para mim, e é por isso que eu coloco a França aqui e não mais à frente, é que o Deschamps já deveria ter se despedido, cara. Não vejo por que o Deschamps ter continuado. A França já há algum tempo, acho que desde o título de 18, ela no período entre Copas, ela vai num ponto morto, vai jogar, tem que jogar, beleza, né? Vamos jogar, aí chega na Copa e clica. Às vezes até demora para clicar dentro da Copa, inclusive na última final só foi clicar no final muito por conta do senhor Kylian. Mas enfim, se clicar, isso aqui, se sei lá, colocarem na cabeça que a última dança com o Deschamps vai ser isso tudo, assim como pode clicar Portugal com a última dança sem título anterior com o Cristiano, também pode virar algo muito perigoso, algo muito encantador, e a França tem esse potencial ainda maior do que as outras. Por isso que é muito difícil listar quaisquer candidatos ao título da Copa do Mundo de 2026, seja hoje, ontem ou amanhã, sem a França. Não joga como tal ainda. Eu acho que provavelmente quando chegar a Copa vai jogar. E vai se arrumar, e aí vamos ver até onde pode chegar. Mas é uma França que já poderia estar vivendo algo mais animador e encantador do que sobrevivendo entre Copas, e aí chega na Copa e vamos ver como é que vai ser com o Deschamps. Já poderia estar com o treinador. Mas enfim, ainda está à frente de nós, que entramos, para mim, na 5ª colocação hoje, sem qualquer exagero de boa vontade ou de má vontade. Tudo bem que todo mundo acha a própria opinião minimamente equilibrada. Mas, ainda que tenhamos gigantes não mencionadas aqui e com razão não mencionadas na Itália e na Alemanha, algumas potenciais surpresas, Colômbia, Equador, Uruguai, Dinamarca, Holanda, Noruega, o potencial dessa seleção brasileira com o Ancelotti pode recolocá-la como candidata sim, mas nesse momento está muito distante das outras 4, está muito distante da realidade atual de Espanha e Argentina, está muito distante da realidade de ontem da França e do que Portugal acabou de demonstrar na Nations League. A seleção, até pela chegada recente do Ancelotti, ela é uma esperança de projeção, ainda que sem qualquer teste decente. Né? Assim, agora vai ter Bolívia, depois Coreia do Sul e Japão. Então, a esperança de um teste minimamente decente para o Ancelotti, quem sabe só em março, às vésperas da Copa do Mundo. Então, assim, é muito difícil analisar o que essa seleção brasileira ela pode vir a ser, porque o que ela foi até o Ancelotti é um desastre histórico e completo. Mas quando você olha para os jogadores que a gente tem à disposição, a sorte é nossa que a gente tem muito jogador bom de bola, e eu sinto que talvez o Ancelotti, pelo que eu vi um pouco em campo e até mais nas entrevistas, ele esteja interessado em novidades e um pouco desatando os nós de algumas amarras que me parecem tabus ou pouco necessárias. Eu quero ver mais tempo em campo para Luiz Henrique, Estevão, João Pedro, Paquetá. Eu quero ver algum tempo para o Caio Henrique, porque a lateral esquerda é um problema sério. A lateral direita me parece um pouco melhor com o Wesley, mas ainda assim longe de ser resolvida. As nossas laterais realmente são um problema, mas quando eu olho para o meio para frente eu vejo muita realidade que já colocou em campo com a camisa de seleção brasileira, mais do que, por exemplo, Vinícius e Rodrigo, né?
Eles não podem ser titulares indiscutivelmente, independentemente do que eles fazem no Real Madrid. Principalmente o Vinícius. O Vinícius está voltando, né? Começou a temporada bem. A temporada passada dele foi muito ruim para os padrões Vinícius Júnior. O Rodrigo nem se fala, como ainda está muito distante do que pode vir a ser, do que já foi em algum momento, mas já não é há bastante tempo. Cada minuto que eles receberem com a camisa da seleção brasileira precisa virar um mês de papo de bar. Porque o que o Luiz Henrique está fazendo, o que o João Pedro está fazendo, o que o Estevão está fazendo, tem que ocupar esse espaço. Não pode ser reservado pelo que acontece no futebol de clubes. Porque, infelizmente, até hoje, não tem um jogo ou um número de jogos ou um número de lances grandes o suficiente proporcionais ao tamanho do que é o Vinícius, primeiro, e do que é o Rodrigo. Então, assim, eles não podem ter essa vaga automática, ainda que isso possa acontecer justamente com o Ancelotti, que estava com eles até ontem, e principalmente o Vinícius. Não são jogadores que estão no mesmo pacote, tá? São jogadores de patamar diferentes. O Vinícius está à frente do Rodrigo, enquanto carreira, enquanto jogador, enquanto realidade, enquanto seleção também. Mas na seleção ele deve muito. Talvez tanto quanto o Rodrigo, por isso coloco os dois na mesma conversa nesse momento. Cada minuto que eles tiverem precisa virar um mês de papo de bar. Caraca, você viu o que o Rodrigo fez? Pô, você viu o que o Vinícius? Caramba, finalmente, não sei o que lá. Porque é o que está acontecendo com o Luiz Henrique. Não é um mês, mas nos últimos dias só se fala do Luiz Henrique. E ele entrou no segundo tempo, contra o Chile, no Maracanã. Ah, é só o Chile, Fred. O Vinícius e o Rodrigo tiveram chances similares. Não com o Ancelotti, é verdade. Vamos ver, tá? Mas eu gosto de sentir que algumas amarras não estão sendo automaticamente definitivas. E eu, Fred, hoje, em setembro, dia 8 de setembro, eu não conto mais com o Neymar. Como eu disse há pouco, que eu acho que é muito cedo para qualquer frase definitiva, eu não vou falar que eu não conto com o Neymar até a Copa e ponto. Mas eu não conto com o Neymar e não projeto contar, essa é a verdade, porque a realidade está muito distante de qualquer Neymar hipotético possível para a Copa do Mundo. Então, ele não consegue sequência de muitos jogos e quando consegue não está jogando bem. Ah, é só o Santos, beleza, mas não está jogando bem no futebol brasileiro contra times que evidentemente são mais frágeis do que os que a gente vai encontrar no Vamos Ver da Copa do Mundo. É triste, eu acho que o melhor dos mundos seria ter um Neymar muito bem para a Copa de 2026, mas eu não tenho nem certeza se o Neymar quer isso. Então, eu não conto. E para finalizar, vou falar muito rapidamente sobre a Inglaterra, porque venceu de maneira culposa contra a Andorra no sábado, 2-0, assim. Cara, a seleção da Inglaterra, eu vou te contar, bicho. É um caso parecido com o Ancelotti, o Tuchel acabou de chegar, mas não está conseguindo fazer nada funcionar muito bem. É o pior momento da seleção da Inglaterra desde o pós-Copa de 18, porque chega em 18 arrasada com o Southgate, tentando colher os cacos da vergonha da eliminação para a Islândia na Euro de 2016, e depois de 18 vem um otimismo justificado com o grau de talento e com o que a Inglaterra fez em Eurocopa, fez em Copa do Mundo, sai de 2022 com um grande jogo, ainda que eliminada contra a França, e agora não consegue jogar bem contra ninguém. Ninguém. Tudo bem que não tinha Palmer, Saka e Bellingham machucados, mas assim, o talento existe. Hoje, se eu coloco com o que eu acho de melhor que tem para oferecer a Inglaterra nesse momento, o Pickford no gol, eu sei que o Dean Henderson está muito bem, mas o Pickford é muito bom, principalmente na seleção. Na direita, vamos lá, de Reece James, talvez Alexander-Arnold, tem o Livramento, ainda a dupla de zaga acho que seria Stones e Guerri, na esquerda Lewis Skelly ou Spence, no meio para frente é um absurdo, né? Assim, você tem Declan Rice, Bellingham e Palmer, aí na direita o Saka, na esquerda, se o Foden lembrar como joga bola, eu acho que ele entra ali, mas ainda tem o Gordon, tem o Grealish, tem o Eze, tem outros jogadores e ali o Harry Kane como camisa 9 capitão, né? Então assim, o talento existe, os 11 iniciais são muito
potenciais, né? São muito bons, são muito interessantes, mas não tem nenhuma pinta de que vai clicar. Ainda falta tempo, mas não falta tanto tempo assim. São mais 7 jogos da Inglaterra do Tuchel para convencer. Alguma coisa nessa terça-feira entra em campo contra a Sérvia, mas tá pintando muito mal assim. Não vejo nenhuma pinta na Inglaterra e se o nosso dever histórico é entrar na Copa do Mundo olhando para título, o dever histórico da Inglaterra é entrar na Copa do Mundo sem dar bom dia para a taça da Copa. Assim. A Inglaterra tem que fingir que a taça nem falou com ela. Porque né, assim, a maior vergonha enquanto tradição de futebol, clube e seleção, a maior defasagem histórica é a Inglaterra. Então a Inglaterra não tem nenhum direito de olhar para o troféu da Copa do Mundo como algo possível. É isso, faltam 9 meses, mais ou menos. E a Copa do Mundo é bom demais. Eu já estou ansioso, mas teremos tempo para dar vazão a essa ansiedade. Agora eu estou ansioso para voltar com a Premier League e tudo mais. É isso. Beijo, boa segunda, boa semana. Até quarta, hein? 11 da manhã, horário de Brasília. Live aqui no canal.